É com alegria que nós estamos recebendo o nosso amigo querido, Oceander. Gratidão, sempre. Caros amigos, muito boa noite. Que o nosso Mestre Jesus possa nos encontrar felizes, com saúde, com alegria, com a satisfação de poder aprender um pouquinho mais e tornar os nossos dias mais fáceis, mais bem experimentados. Esse é o meu desejo. Trago uma reflexão hoje relacionada a um assunto que eu acho que não tem quem não deseje: a saúde. Por mais que já tenha sido falado exaustivas vezes, em várias ocasiões, não somente aqui, mas também por outros oradores, vale a pena sempre reprisar, vale a pena falar sobre isso, que sempre tem uma vertente diferente, né? Eu estava vendo uma notícia recentemente que aqui em Rio Preto está abrindo farmácia à torta e à direita. Vocês repararam disso? Tem quarteirão aqui que tem 3 farmácias no quarteirão só. Se está abrindo é porque está funcionando, está dando lucro, não é? Quando eu vi essa notícia, inclusive saiu uma notícia no fim do ano que foi aberta aqui em Rio Preto a maior farmácia da América Latina. Estão sabendo dessa? Ali próximo a Iguatemi, ali, sem fazer propaganda comercial aqui. Mas enfim, se está tendo farmácia, é porque está tendo o que vender na farmácia. E geralmente farmácia vende remédio. E se está vendendo bastante remédio, é sinal que o pessoal está adoecendo bastante. Acho que é uma conclusão meio óbvia essa, né? Só que aí nós vamos descobrindo, com a doutrina espírita, que somente as medicações não estão sendo suficientes para nos encontrar saudáveis, para nos produzir saúde. Por isso que carece de muito estudo esse assunto. Quando nós sentimos qualquer desconforto físico, especialmente, existe sempre várias decorrências. Importante também frisar a importância da alimentação adequada, da atividade física. Pouco tempo atrás, o vilão do mundo era o ovo, lembra? Come ovo não, que você comeu ovo dá colesterol. E aí as pesquisas mais recentes descobriram que isso não é bem assim. É muito importante, inclusive foi eleito o alimento mais saudável, mais repleto de nutrientes. Só perde para o leite materno, olha só. Segundo alimento mais enriquecedor do mundo, o ovo. Mas não viemos aqui para falar de nutrição, não é minha área. Desejo então trazer para nós uma reflexão contida no livro A Gênese, onde Allan Kardec traz lá no seu capítulo 15 a seguinte afirmativa: revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda, a arte de curar, e fornece à ciência meio de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços, pela razão de não atender a primordial causa do mal. Trocando em miúdos, desde o século XIX, a providência divina, através de Allan Kardec, vem nos informando que a ciência tem tentado a todo custo nos curar, nos trazer soluções, mas tem encontrado pouco êxito na arte de nos curar de forma completa. Como a gente falou aqui das questões físicas, tem muita questão também relacionada ao ambiente em que você vive. Como, por exemplo, agora fica até um alerta aí, até saindo um pouquinho fora da palestra, mas eu gosto de falar isso porque é muito importante. É imprescindível, em época de frio, a gente beber mais água, porque a gente não sente sede, como a gente sente na época do calor. Só que tem um problema de não beber água, não é só a questão da desidratação em si, mas sim o sangue nosso fica mais grosso. Ou seja, nós retiramos líquido, inclusive do sangue, que é talvez o líquido mais precioso que a gente tem, e o sangue fica mais grosso, portanto, com mais dificuldade de circular. Por isso que ocorrem os AVCs, os infartos, as tromboses. Por isso que não funciona bem o nosso aparelho digestivo.
Então é importante beber água e não beber muita água de uma vez, beber regularmente. Então vocês desculpem aqui entrar na área de hidratação aqui, mas eu acho que tudo, já que a doutrina espírita também é ciência, tem descoberto a ciência isso, que a desidratação tem causado problemas circulatórios, consequentemente aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, taquicardia, etc. Como é a minha área da saúde isso, eu tenho que ficar antenado com essas coisas. Então faz todo sentido. Você beber mais água, mas aí tem que ficar indo no banheiro toda hora. Poxa, é melhor você ir no banheiro toda hora do que ir para o hospital, né? Ou então fazer um tratamento aí para um AVC, para um infarto, é muito pior. Melhor você ir no banheiro sempre. Aproveite. Líquido precioso. Então, meus amigos, eu queria iniciar aqui trazendo a seguinte informação. A saúde nossa, ela não é composta somente dos elementos químicos que nos compõem. Ela não é somente com a parte nutricional que nós ingerimos ou deixamos de ingerir. Não é somente com o ambiente em que a gente está inserido. Não é somente ligado à carga de trabalho, se você faz muito esforço, pouco esforço. É especialmente ligado à área da emoção. Isso eu falo de propriedade de 20 anos de profissão, lidando com pessoas com os mais diversos problemas, todos os dias, já há 20 anos fazendo isso, na minha área de fisioterapia e acupuntura. A gente percebe muito claramente que as pessoas têm feito check-up regularmente, têm se alimentado bem, as pessoas vão à academia, comem bem, têm feito o que a ciência vem trazendo. Mas as dificuldades nossas maiores são essas das questões emocionais, dos nossos paradigmas, das nossas dificuldades de relacionamento. Isso tem sido pauta ainda não muito bem observada por grande parte de nós. Isso é preciso ser estudado, por isso que eu trago aqui hoje uma menção do livro Aulas da Vida, do Chico Xavier, psicografia do Chico, através do Espírito André Luiz, e ele traz aqui então algumas recomendações chamadas preceitos de saúde. Quando eu comecei a ler, eu pensei assim, bom, vai dar algumas recomendações aí de quantidade de exercício e tal, mas eu percebi que não. É tudo relacionado à parte moral, emocional, dos sentimentos. Ele começa dizendo, da primeira recomendação dos preceitos de saúde, o seguinte: guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Ou seja, a primeira dica de saúde é para a gente confiar mais em Deus. Você conhece alguém que se desgastou muito por em algum momento da sua vida, pode ter acontecido até com você que me ouve aqui, perdeu um pouquinho a fé? Percebeu que as coisas parecem que fogem um pouco do nosso controle? Tem gente até que briga com Deus e não tira nem a justificativa, nem tira a razão da pessoa. Quem perde um filho, por exemplo, um acidente, uma doença. Conheço muitas pessoas que me disseram assim: eu briguei com Deus, fiquei muito tempo brigado com Ele. Como é que eu posso dizer que não entendo isso? Eu só não entendo porque eu não passei pela mesma situação. Mas eu acho que tem que ter um coração empedrado para não conseguir liberar a pessoa de qualquer ônus diante de uma perda inesperada de alguém que se ama muito. E que a ordem natural das coisas seria, os filhos enterrarem seus pais, e não o inverso. O que dizer então daqueles que se veem desanimados com as questões da vida? Com as questões políticas, com as questões das divisões que a sociedade nos apresenta, com as dificuldades e com as variações climáticas, que em muitos momentos parece assim, será que a coisa está saindo fora de controle? E o André Luiz então recomenda isso. Todos os patrimônios pertencem a Deus. Se nós somos uma pequena bolinha flutuando no meio do universo, que inclusive não está parada, não é uma bolinha estática.
É uma bolinha que acompanha um astro maior. Que o Sol ele está em movimento. Ele não está parado, flutuando. E a Terra e os outros planetas flutuando em volta, não. Isso é o que a gente aprendeu na escola. A verdade é que o Sol avança a uma velocidade altíssima, como um meteoro, e em volta dele tem um monte de planetinhas lá. Nós somos um deles. Será que isso não é motivo para a gente começar a acreditar que tem muitas coisas que a gente não entende, mas estão sob controle? Para coordenar tudo isso, será que é algo tão simples assim? A ciência está estudando aí o universo, não consegue determinar o tamanho, porque não tem jeito de determinar isso. Não tem tamanho. Inclusive o universo íntimo nosso. Descobriram que a menor partícula do nosso organismo é um átomo. Você sabia que dentro de um átomo tem um universo também? Portanto, o infinito não é só para fora, o infinito é para dentro também. E se existe essa maravilha, ainda inalcançável pela nossa observação dos homens aqui, da nossa era, será que quem cuida de tudo isso minuciosamente está cometendo algum equívoco? Será que tem a chance disso estar acontecendo? Ou será que tudo vem para o nosso desenvolvimento? Inclusive, o que a gente vê como injustiça, como desequilíbrio, como algo fora do padrão, tudo que a gente observa, que a gente não concorda, deve gerar em nós, sim, uma busca para que aquilo se resolva de alguma maneira, mas, junto com isso, tem que vir a nossa fé. A confiança de que tem algo superior, observando tudo, cuidando de tudo, deixando tudo acontecer, deixando muita coisa não acontecer, mas pelo fato de não acontecer, a gente não fica sabendo. Tem um monte de coisa muito ruim que podia ter acontecido e não aconteceu. Mas nós não sabemos detalhar isso. Nós não temos essa permissão ainda. Por exemplo, muitos de nós aqui, durante essa madrugada, fomos operados. Tivemos algum problema físico resolvido, mas nós não sabemos. A gente acorda de manhã e fala, nossa, acordei bem, hoje estou disposto. Mal você sabe que você teve alguma intervenção divina feita em teu favor, para corrigir alguma artériazinha entupida, para não deixar formar algum aneurisma, e a gente não sabe. Nós não sabemos de nada. Nós só sabemos que é preciso colocar mais em pauta em nós. Deus está no comando. Deus está observando. Eu faço o que eu posso, mas não vou conseguir fazer a parte de Deus. Até porque o que a gente enxerga que Ele não está fazendo, é porque a gente é pequeno para observar. Ele está fazendo. Ah, mas Ele está fazendo, você não está vendo um monte de injustiça aí? Se Deus existisse, esse tipo de coisa não estava acontecendo. Falei, pois é, esse tipo de coisa está nos modelando, está nos ensinando. Um amigo meu que se diz ateu falou assim, eu só acreditaria que Deus existe se não houvesse fome no mundo, se não houvessem crianças passando fome, aí eu acreditaria que Deus existe. Falei para ele, ó, você quer que eu te explique isso? Vai demorar um pouco, não é tão simples assim, não vai ser com uma frase que eu vou tentar te convencer. Aí um dia nós sentamos lá para conversar, falamos sobre a possibilidade, que ele também não crê, né, da reencarnação. Falei para ele, vamos supor que existe reencarnação. Você concorda que seria justo tudo que a gente não termina, que aquilo continue em outro momento? Ah, concordo. Pois é. Será que esses que passam fome hoje não estão no aprendizado, que é dolorido, não é fácil, não é gostoso de ninguém ver? É possível, ele falou. Pois é. É nisso que nós cremos. No que você acha que é possível, nós temos a certeza. Enfim, primeiro preceito, crê mais em Deus. Se você não crê, se você titubeia na sua fé,
fica mais difícil administrar isso. Porque junto com a falta de fé, vem uma sensação de angústia, vem uma incerteza, vem assim, estamos à deriva, não tem para onde esse barco, não tem porto para ele atracar. Nós estamos flutuando aí, qualquer hora vem uma tormenta, vai afundar esse barco e eu estou dentro e não tenho o que fazer. É essa a sensação de quem não crê em Deus. É uma eterna incerteza, uma angústia infinita. Segunda dica do André Luiz: apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso incansável Allan Kardec, destaca um capítulo exclusivo a esse tema, o dever. O dever é um item a ser abordado pela nossa consciência da seguinte maneira: sei dos meus deveres enquanto cidadão? Você sabe dos deveres que você tem na sociedade? Você sabe dos teus deveres como motorista de trânsito? Regras a cumprir, placas a serem respeitadas, velocidades. Você sabe disso? Você sabe do teu dever dentro da sua família? Qual que é a sua responsabilidade dentro da sua família? Como filho, como pai, como irmão, como marido, como esposa, companheiro, seja lá o que for. Nós sabemos dos nossos deveres com a Casa Espírita, por exemplo, que nos dá todo esse suporte para que a gente estude e melhore o nosso entendimento, melhore a nossa capacidade de raciocinar. O dever é tudo que está embutido dentro da nossa consciência. Por mais que muitas vezes nós somos convidados a seguirmos certas normas de uma forma externa, ou seja, vem alguém e nos fala, ó, isso aí você não pode fazer não. Tem muita coisa que acontece dessa maneira. Mas a grande parte dos nossos deveres estão embutidos na nossa consciência. Nós sabemos o que nós temos que fazer. O dever comigo mesmo, por exemplo, o dever de cuidar bem da minha máquina, do corpo físico, que é o meu veículo, o meu instrumento de manifestação do meu espírito. Sem o corpo, o espírito não se manifesta, não nesse mundo. Já viu alguém acamado? A manifestação que a pessoa pode exercer se torna muito reduzida. Será que estou cuidando bem do meu corpo, da minha alimentação? Será que tenho cuidado bem da minha consciência, daquilo que eu consumo, com noticiários, com programas de TV e etc.? Porque isso vai compondo o nosso pensamento, vai compondo a nossa índole, vai compondo a nossa fé. Qual é o dever que eu tenho, por exemplo, de vir à casa espírita? Cada um tem o seu. Não existe uma norma. Tem que vir no centro toda segunda-feira. Não, tem centro que é de terça, de quarta. Tem que vir uma vez por semana, só 2, 3? Você que vai determinar isso. Não é nenhum de nós que vai poder falar para o outro o que ele deve fazer. Mas o dever cumprido é algo imprescindível para manter tua consciência em paz. Um caso interessante de uma amiga minha me contando, chorando, que o pai dela havia falecido. Encontrei com ela depois de 15 dias do fato do pai ter falecido. Na hora que ela me encontrou, falei, e aí, tá tudo bem? Aquela pergunta tradicional que a gente faz para todo mundo. Falei, não está nada bem não. Na hora que ela falou que não está nada bem, começou a chorar, pensei, vixe, ela deve estar doente, alguma coisa aconteceu grave. Ela falou, não sabe o que aconteceu? Parou de chorar, limpou o olho assim. Última conversa que eu tive com meu pai, eu briguei com ele. Uma discussãozinha boba lá. Ele pegou, montou na moto dele e foi embora. Dali 3 dias ele faleceu, teve um infarto fulminante. Eu me cobro demais por isso. Eu não cumpri o dever de ser uma boa filha para meu pai. Ela se culpou na hora. Eu falei, nossa, mas você está analisando todo um conjunto para um momento muito pequeno. Você brigava sempre com ele assim? Era todo momento? Eu falei, não, foi bem aquele dia que eu discuti com ele, ele foi embora meio aborrecido. Eu falei, e o restante, todos esses anos anteriores, como é que foi? Ah, não, a gente sempre se deu bem e tal. Meu pai, né? Poxa, né?
Enfim, você vê como é que a sensação de que algum dever nosso não foi cumprido bem causa um grande transtorno. Ela falou assim, ó, fazem 15 dias que meu pai faleceu, já emagreci 4 quilos. Sabe o que é isso? É angústia, tristeza íntima, mágoa consigo mesmo. Todo mundo que a gente encontra pode ser a última vez que a gente encontra. A gente não para pensar nisso, né? Quando a gente reflete sobre isso, alguém vem e sempre pensa assim, vira essa boca para lá, calma, que pessimismo é esse? Não é pessimismo, gente, é a realidade. Todo mundo que você está vendo agora, pode ser que seja a última vez que você está vendo. Como que a gente tem trabalhado isso? Será que a gente está lidando bem com as pessoas? Será que se alguém que você encontrou hoje, amanhã você tem a notícia que a pessoa partiu, o que vai causar na tua consciência? Algo bom ou ruim? São questões para a gente analisar em nós. Como eu ando agindo com as pessoas. Isso faz uma grande diferença na nossa saúde. Por exemplo, angústia, eu falei a palavra angústia, né? Indivíduo angustiado gera problemas gastrointestinais. Adoece o intestino. Aí você vai no médico e fala, estou com problema no intestino. Estou tendo ali muita diarreia, ou estou muito constipado. Aí você toma medicamento, vai no gastro, faz isso, faz tratamento, faz caminhada para poder movimentar as alças intestinais. Faz o que tem que ser feito mesmo. Mas o que causou aquilo? Não foi alimentação inadequada, bebida alcoólica. Tudo bem, isso também contribui. E como é que você explica gente saudável, tendo problemas intestinais? A pessoa come tudo certinho, faz exercício, toma água, come fibra e etc. e adoece do intestino. Quem que explica isso? A ciência está começando a desconfiar de que pode ser um problema ligado a questões emocionais. Quando começa a desconfiar, é porque já estão cogitando essa possibilidade. Como diz Kardec aqui na Gênese. O que a ciência não consegue explicar, a doutrina espírita, o cristianismo explica. São questões emocionais. Então o dever é assim: tudo que você sabe que você tem que fazer, faça. Não se sobrecarregue, não cobre demais de você também. Não queira abraçar o mundo, resolver o problema de todos, mas faça o que você pode. Faça com que a sua consciência permaneça em paz. Tem um horário para cumprir? Cumpra os horários. Você viu alguma coisa errada que você pode corrigir? Corrija. Viu alguém que você pode ajudar? Ajude. Vamos em diante. Terceiro item: cultive o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. Prece, oração. Às vezes a gente costuma fazer mais quando a gente vem no centro, né? Chega aqui no momento da oração inicial, oração final e tal. E perguntaram para o Chico Xavier uma vez: Chico, quantas vezes eu devo orar por dia? E o Emmanuel prontamente falou assim: Chico, fala para o pessoal aí, quanto mais vezes possível, melhor. Aí o Chico respondeu: meu filho, o Emmanuel está aqui dizendo que quanto mais, melhor. Mas como é que eu faço, Chico? Eu tenho trabalho, eu estou no trabalho, eu estou no trânsito, eu estou com um monte de obrigação aí. Eu não tenho tempo para ficar fazendo oração assim desse jeito. Como se fosse algo impositivo, obrigatório, né? Não é. A questão é, para orar não precisa de método, não precisa de ritual, não precisa de ambiente, não precisa estar com o olho aberto ou o olho fechado. Você pode orar tomando banho, dentro do carro, no trânsito. E manter a tradição, né? Antes de dormir, depois que acordou, que bom que eu dormi, tive uma noite boa. O padrão acho que todo mundo já sabe, né? Mas assim, não tem momento para você orar.
Vocês podem estar me ouvindo aqui agora e estar fazendo uma prece. Que bom que eu estou aqui, olha, que ambiente gostoso aqui, o semeador, olha. Agradeça a Deus essa oportunidade e tal. É uma oração que você faz em 5 segundos. Essa oração é apenas uma conexão mental com algo acima de nós. Essa conexão se mantém assim, eu mantenho um link de comunicação, onde eu me torno apto a recebimento de novas diretrizes mais saudáveis. Quem ora mais, consegue encontrar mais respostas nos próprios desafios. Quem está sempre pensando em fazer algo bom, faz uma prece que antecede aquilo que você vai fazer, as coisas tendem a fluir melhor. Você se programa para aquilo. A oração não precisa ser rebuscada, palavras intelectualizadas. Ela não precisa ser algo assim, que alguém olha e fala, nossa, que oração, hein, erudita, olha, sensacional. Às vezes só foi erudito, não alcançou o coração. Você pega uma oração feita aí por uma senhora que faz benzimento, às vezes funciona mais do que aquela feita num grande congresso, cheio de holofotes e câmeras, etc. Portanto, orar mais nos garante paz de espírito, nos garante ritmo cardíaco mais regulado, pressão arterial mais controlada, níveis hormonais muito mais equilibrados. Você faz até melhor digestão. Já experimentou, enquanto você está sentindo mal de alguma coisa que você comeu, tal, fazer uma oração? Você melhora muito. Faz o teste para você ver. Faz um teste, faz uma oração tomando banho para você ver que beleza. Mentalizando aquela água caindo na sua cabeça e levando qualquer tipo de energia ruim embora para o ralo. Vamos ver a nossa hora aqui, 8h35. Vamos lá, tem mais 10 minutinhos ainda. Ocupe o seu tempo disponível com trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Ele quis dizer assim, não deixe de ocupar o seu tempo com trabalho proveitoso, mas também não deixe de descansar, não se sobrecarregue. Mas também não descanse muito. Se você descansar muito, as trevas te acessam, a hora vazia. Você vê como é que tudo é o equilíbrio? Não é para você trabalhar demais, mas também não fica descansando muito. Isso pode ser perigoso. Isso pode trazer enfermidades, pode trazer pensamentos desequilibrantes. Aqui, ó. Sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Não deixe a sua cabeça ficar vagando muito por aí em coisas que nem fazem parte do teu dia a dia. Fica pensando muito em coisas lá do Afeganistão, de outras regiões do mundo, não. Nós precisamos cuidar do nosso quadradinho aqui. Nós precisamos cuidar mais. Tudo bem, eu quero fazer uma prece, o pessoal que está em guerra lá, ótimo. Mas cuidado para você não cuidar muito da guerra e esquecer da guerra que está às vezes dentro da tua família, dentro da tua casa. Cuidado para a gente não ser benfeitor à distância. Nós temos que ser benfeitores a curta distância também. Quinta recomendação, são várias aqui, não vai dar tempo de falar de todas. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Renovação de ideias significa, se eu parasse de aprender hoje, só o que eu aprendi até agora não está sendo suficiente para me garantir uma boa vida. Porque se eu não me sinto ótimo, eu sei que eu não cheguei no meu patamar máximo. Então significa que preciso acrescentar itens. Eu preciso complementar. Só o que eu aprendi até agora não é o suficiente. Porque eu sei que nada sei, né? Parafraseando aí Sócrates. O tanto que eu aprendi está sendo bom até agora, mas não significa que eu devo parar. Eu preciso continuar num processo de aprendizado contínuo. E se eu não estudar, você pode estudar o que você quiser. Não existe nada que você possa estudar que não será necessário um dia.
Tem um amigo meu que começou a estudar coreano. Ele falou para mim, você é doido. Além de ser uma língua totalmente diferente, você vai ter que estudar, né, a grafia, né, todo o alfabeto deles, que é tudo diferente. Eu falei, pois é o maior desafio que eu estou tendo. Já aprendi umas palavras aí já. Você vê, você imagina o movimento que não é feito dentro da mente de alguém que aprende algo totalmente fora do padrão. Você tem que desenvolver virtudes que estão adormecidas em você. Aliás, elas estão, olha assim, são gavetas vazias em nós, que a gente começa a preencher elas. Que beleza começar a preencher as nossas gavetas. Não existe nada que seja inválido. Até se você estudar algo que não seja muito agradável, por exemplo, eu tenho um interesse, eu gosto de ver e estudar sobre questões de guerra. Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, tal. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Não é algo muito gostoso, né? Não foi um momento muito bonito da humanidade, né? Mas eu aprendi que se eu estudar sobre a guerra, eu vou aprender a cultivar algo em mim para que essa guerra nunca mais volte. Ou seja, eu estudo sobre a guerra para aprender a desenvolver em mim mais paz. E ter argumentos favoráveis a que isso não ocorra nunca mais. Então, não deixa de ser algo relevante. O que dizer, então, de estudar as questões, como nós estamos fazendo aqui? As questões do coração, das emoções, das nossas virtudes. O que dizer de coisas aparentemente inválidas, ou hoje não faz muito sentido para mim saber, por exemplo, como foi falado no início, a maior farmácia da América Latina está aqui em Rio Preto. Um dado irrelevante, né? Não mudou para melhor a vida de ninguém, mas é uma informação. É uma curiosidade, é algo que é verdade, está aí. Será que nós vamos começar a ser menos fregueses das farmácias? Me perdoe se tiver alguém aqui que é dono de farmácia, tá, gente? Não quero acabar com o negócio de ninguém, não. Mas assim, eu acho que é desejo meio que coletivo. Se a gente pudesse gastar menos dinheiro com medicamentos e mais com lazer, com passeios, com bons restaurantes, acho que seria interessante, né? Alguém questiona isso? Não? Alguém prefere tomar mais remédio do que ir no restaurante? Me perdoe aí, tá, gente? Não quero forçar a barra do livre-arbítrio de ninguém, não. Quem gosta de remédio, tudo bem, não estou aqui para questionar isso. Mas eu prefiro gastar menos dinheiro com remédio e mais com praia, por exemplo. Eu gosto muito. Então aqui nós estamos fazendo esse curso aqui. Evite a cólera. Cólera não é aquela doença que pega no brejo, não, viu, gente? Que a gente ouvia falar quando era menino, né? Da esquistossomose, você lembra disso? A cólera. A cólera é o enraivecimento. Também merece capítulo especial em O Evangelho segundo o Espiritismo. A cólera. Pode pesquisar. A espiritualidade nos dizendo do impacto negativo que ocorre no nosso organismo quando a gente aceita a ideia de ser encolerizado, enraivecido, nervoso, irritadiço, furioso, estupim curto. Comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu. A gente tem até uns jargões aí, né? Prontinhos para a guerra, né? Paga um boi para não entrar numa guerra, numa briga, mas paga uma boiada para não sair dela. Como se fosse muito bonito. A gente bater no peito assim, igual gorila. Vem para cima de mim para você ver. Pode vir quente que eu estou fervendo, não é assim? Roberto Carlos que o diga, né? Evite a cólera, enraivecer-se e animalizar-se, caindo na sombra de baixo nível. Ou seja, a gente se reduz, a gente se diminui, a gente se destempera. Quem aí pode levantar a mão e dizer assim, com sinceridade, nunca falei nada que eu tivesse me arrependido? No momento de raiva, nunca. Sempre fui um raivoso controlado. Alguém pode levantar a mão aí, por favor? Ninguém? Você já falou coisa que você pensou assim, não devia ter falado? E eu só umas 80 vezes nos últimos 15 dias só. Né, Serginho? Pois é. A gente se descontrola, a gente fala coisa que não deve, depois a gente se arrepende. Então você imagina, o que não vira dentro do nosso organismo o arrependimento, por exemplo?
como o caso da minha amiga lá que brigou com o pai, se arrepender de falar coisas que você não devia ter falado, você exagerou um pouco, falou algo que você até pensava, mas não com aquele tamanho, sabe? Você deu uma exageradinha para ferir o outro, aí você fere o outro fica magoado com você, guarda um sentimento que às vezes você não está nem sabendo, que você falou lá 20 anos atrás, a pessoa até hoje lembra de você por isso. Foi desgraçado aquele Oceander lá, viu? Que ele me falou, ele esqueceu, mas eu não esqueci mais. O que isso não... Qual a atmosfera emocional que fica em torno de nós? Uma situação dessa. Porque tudo que você faz volta. Não tem jeito de ficar só sendo jogado assim. Não tem bala que você joga que ela não ricocheteia lá e volta para você. Não tem. Na bala material, sim. Você bate lá, ela fica lá. Aquela bala talvez não volte, mas outra bala virá. Então, encolerizar-se, enraivecer-se, é destemperar as próprias fibras íntimas, que são muito sutis. O Emmanuel traz até uma menção que eu achei muito interessante. Você ficar nervoso é semelhante a dar uma martelada num relógio com peças muito sensíveis. Você já viram aquelas pecinhas, aquelas engrenaginhas que tem dentro de relógio? Não os digitais, né? Mas esses relógios mais caros, assim, 1 milhão de engrenagenzinhas lá dentro. Você imagina dar uma martelada naquilo? E aquelas engrenagens sensíveis somos nós. E aí você vai martelando hoje, martela amanhã. Mas sabe o que é? Que eu não aguento ver coisa errada. Eu não aguento ver injustiça. Eu não tenho paciência com gente lerda. A gente se justifica. Mas tudo bem. Se você quiser continuar, continue. Você pode até destruir umas pessoas aí, sabe, que você considera inapropriadas. Mas não tenha dúvida que você está se destruindo também. Não duvide disso. Você começa a sentir que as tuas forças vão diminuindo drasticamente, ainda mais com o passar dos anos. Aí você vai, um dia começa a sentir ali um desconforto, aí você vai no médico, o médico fala que você está com uma má circulação, por exemplo. Não é só sanguínea, é uma má circulação de emoções. Você não está deixando circular direito como as coisas funcionam. Isso está matando mais do que quem come muito, do que quem se expõe ao sol demais, do que quem se expõe a componentes químicos. Encolerizar-se. E o último item, para a gente finalizar. Use a paciência e o perdão infatigavelmente, ou seja, incessantemente. Todos nós temos sido rigorosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. É abrandar, aliás, é abreviar, corrigindo, a nossa encarnação. É diminuir a qualidade de vida da nossa atual existência. Podia viver até os 90, bem, mentalmente, fisicamente, mas chega nos 70 já está indo embora. Ou então chega nos 70 arrebentado, cheio de problemas graves, de difícil trato, com vários relacionamentos destruídos. Uma coleção de amigos, aliás, de ex-amigos. Uma coleção de gente que você conviveu, que hoje você não pode mais olhar na cara mais, e nem a pessoa quer olhar na sua cara. Será que a gente tem feito isso conosco? É um pensamento para a gente fazer com o nosso íntimo. Não estou aqui querendo colocar ninguém na parede. Quem sou eu? Mas reflita, se faz algum sentido isso. Busque na sua consciência se isso pode estar trazendo doenças, não somente ao seu corpo. O seu corpo vai virar pó. O corpo é algo descartável. Se isso não vai ser impregnado no seu perispírito. Verifique se isso não vai
ser carregado por você, por nós, para as próximas encarnações. O que eu desejo para todos vocês é muita saúde, física mesmo, vigor, alegria, satisfação, respirar fundo, comer bem, passear, viajar, se relacionar bem. O que eu desejo para vocês é a saúde do espírito, essa que vocês vão carregar por muitas encarnações. Detalhe, hein? Uma notícia boa, tudo que você construiu e constrói de bem, você não perde nunca mais. Ninguém consegue tirar de você. Nenhuma medida política, judiciária pode retirar de você os bens que você conquistou do coração. E é isso que eu desejo a todos vocês. Muita paz, muita alegria e o meu muito obrigado.